Seguinte, eu vou falar sobre collections. Collections no Laravel 5 é uma classe específica para lidar com listas de dados. Então, o PHP já traz um recurso muito poderoso para tratar de listas, que são os arrays, porém, as collections do Laravel, elas encapsulam, as collections elas formam uma casca que envolvem um array e trazem mais funcionalidades para você poder lidar com eles. Então isso pode não estar claro para muitas pessoas, e aí eu vou trazer aqui, baseado num post que eu vou mostrar no final do screencast, algumas dicas de como usar as collections para o seu benefício. Então eu tenho aqui um banco de dados com uma lista bem simples e uma coluna chamada type que dá o tipo da informação que tem ali dentro. Algo corriqueiro do nosso dia a dia. E aí eu vou demonstrar diversas maneiras de você dar saída desses dados para a sua interface. Então vamos lá, eu tenho aqui uma instalação do Laravel 5 recém-criada. O meu virtual host aqui é o nome do blog da onde eu tirei, Code by Jeff. E é isso aí. Então eu vou aproveitar aqui mesmo, eu vou remover esse Return View Home e eu vou ficar só utilizando o Dump and Die aqui o tempo todo. Dump and Die Test. Vamos ver. Olha lá, já está lá. Beleza. E aí, só para complementar, eu tenho aqui um model super simples que me dará acesso à classe, a tabela people, tá? O plural de person é people. Algumas pessoas utilizam persons com o S no final, como é comum para nós brasileiros. Não é totalmente errado, mas não é usual, tá? É people. Então vamos lá. Primeira coisa, quando nós... Deixa eu pôr aqui. Collection é igual app person, aí eu quero usar o find, ok? Se eu passar o ID, ele vai me retornar algo que já nos é muito conhecido. Ele vai nos retornar o próprio objeto, e aí se eu utilizar aqui o toArray, veremos que as informações estão lá correspondentes à pessoa de ID número 1, ok. Mas um recurso que é interessante é a gente garantir que a gente sempre vai receber de volta uma collection, mesmo que a gente pesquise por algo que vai retornar um único registro. Então aqui, ao invés de eu passar o inteiro, eu passo um array. Quando eu passo um array, mesmo que ele encontre apenas um registro, ele devolve a collection. E aí é legal, porque aí eu não preciso ficar fazendo um ifs. Se fosse o caso de checar o tipo que foi retornado. Eu sei que eu sempre tenho uma collection. Se é algo que eu estou esperando um único registro, eu posso ir direto no índice 0. E aí eu tenho aqui acesso a aquele model chamado person, tá? E aí aqui em sendo model, eu acredito que eu até possa rodar um toArray para ter um acesso mais fácil às informações. Legal? Então, esta é a dica número 1. Calma que fica melhor. Vamos lá. Uma vez que eu tenho a collection, deixa eu trazer de volta aqui para ficar mais fácil, eu vou trazer all. Legal. Então, eu tendo collection, eu terei uma lista com todos os registros. Perceba, eu tenho 4 registros, e aí eu tenho todos os 3 tipos. Mas na collection, uma vez que a informação já foi trazida do banco de dados, eu ainda posso utilizar o where. Então, por exemplo, type, e eu quero que seja programmer. Legal. Ele me retornou a mesma collection, só que filtrada por aqueles que têm o tipo como programmer. Não é legal? Por exemplo, se eu mudar aqui engineer, ele vai me trazer um único registro. Olha lá, array 1, e aí ele preserva o índice do array original, ou seja, esse where ele funciona como um filtro, tá legal? Então, você não precisa fazer uma segunda query se você precisar filtrar o seu resultado. Eu acredito que seja tranquilo, você possa armazenar esta primeira query completa e depois você vai filtrando esta mesma query, você guarda a collection e aí você vai filtrando a mesma collection para você obter diferentes saídas
de dados. Então, esta é a dica número 2. Olha só, na dica número 3, nós vamos montar uma lista contendo um campo, uma coluna da tabela. Então, eu quero listar só o primeiro nome, Jeff, e só dos engenheiros, ou, desculpa, dos programadores. Então, eu quero Jeff e Mighty, ok? Jeff e Mighty. Como que eu faço isso? Vamos lá. Eu vou manter o all ali. Aí eu vou fazer o seguinte. Type programmer. Aí eu vou usar o lists. E aí eu vou passar o nome da coluna que eu quero que ele utilize para montar a lista. E voilà, um array só com o primeiro nome. Legal, né? Agora, aqui eu tenho uma lista, mas eu posso obter o quê? Um array. Uma string. Eu posso utilizar o implode, passo o nome da coluna e aí jogo lá uma vírgula. E agora eu tenho uma string. Tudo isso trabalhando em cima da collection, tá? A partir desse ponto aqui, ó, daqui para baixo, tá? Não é feita nenhuma nova query ao banco de dados. É importante frisar que tudo está sendo feito na collection que foi retornada, tá bom? E agora, para terminar e fechar com chave de ouro, eu vou utilizar o group by. Então, eu vou pegar na collection inteira, eu vou fazer group by, e aí eu vou passar a coluna que eu quero que seja feito o agrupamento. Type. Legal. Veja, eu tenho Programmer Engineer Critic, 2, 1 e 1. Sensacional, né? Então, eu recebo tudo numa única, né, um array que não tem hierarquia, mas aí eu posso dizer que a minha collection deve ser agrupada, e aí eu passo o nome da coluna que vai fazer o agrupamento dessa collection. E aí eu tenho o que está aí embaixo. Então, são mais recursos que o Laravel provê para você, como se costuma dizer, out of the box, ou seja, você instalou, ele está lá, é só sair usando, contanto, obviamente, que você tenha o conhecimento da existência deste recurso. E esta é a minha missão. Sempre que eu descobrir um recurso interessante, eu pretendo vir até aqui e gravar para vocês, ok? Eu já estava esquecendo, eu disse que eu ia mostrar o post que motivou a gravação, né, desse screencast. É esse aqui, ó, Code by Jeff, blog 2015, Stupid Collection Tricks in Laravel. Tá? E aí ele passa todas elas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tem 5 e tem a 6, tá, a 6. A 6 eu não demonstrei no vídeo, porque apesar de eu ter compreendido, eu não achei... eu não quis implementá-la para não me estender muito, não criar outros modules. Aqui ele utiliza o mesmo model person para depois fazer o merge aqui de diversos modules numa única collection, tá legal? Mas eu não quis me estender. Mas saibam que existe esse recurso de você ter, por exemplo, você tem person, você tem user e você tem, sei lá, categories. E aí você obtém todos eles e aí você junta numa única collection utilizando o merge, tá? E aí esse all aqui ele vai conter todos eles. E é isso. Então, obrigado por ter assistido e fique aqui com um forte abraço meu. Um grande abraço. Tchau!